terminamos a etapa da manhã, né, falando sobre a questão dos complexos, né, como que esses complexos se organizam dentro da psique, né, que é uma forma de configuração dessa energia espiritual, e qual a importância deles para a nossa saúde como um todo, né, nossa saúde espiritual, física, psicológica, para as nossas realizações enquanto espírito encarnado. Aprender a interagir com essa realidade da alma é muito importante, né, para o cumprimento da nossa missão aqui, né, enquanto almas encarnadas, para que possamos realizar esse projeto de vida, né, que é a espiritualidade superior, né, junto a nós, vai tentar realizar e nos deixar nesse caminho aí que é super importante. Dito isso, né, nós entendemos a dinâmica do inconsciente, né, como que funciona esse inconsciente, entendendo esse inconsciente como o próprio espírito na sua totalidade, como que essa energia se organiza, né, numa camada bem coletiva, comum para todos nós. Posteriormente, é claro que a estrutura da alma não é só isso, mas nessa anatomia da alma, a gente partiu para essa ideia dessas subpersonalidades, aí, dessas ilhas de consciência, nos levando à conclusão que no inconsciente existe consciência, né? Existem consciências no inconsciente e que elas vão interferir diretamente nessa realidade dessa consciência egóica, desse eu encarnado, dessa consciência que interage mais diretamente. Só que dentro de uma lógica espírita, dentro do pensamento espírita, a nossa proposta é fazer com que esse espírito aconteça enquanto alma imortal na direção do amor. E para que ele possa acontecer como uma alma imortal, que ama, que interage com a vida a partir desse lugar de realização espiritual, de plenitude, ele precisa se relacionar com esse inconsciente. Essa consciência egóica, ela precisa se relacionar internamente com esse material, com essa energia que atravessa a consciência egóica, e ela vai precisar dar conta dessa realidade de maneira ético-moral, né? E até o próprio Evangelho fala, né, a quem muito foi dado, mais será cobrado, ou seja, quanto mais eu tenho consciência da minha sombra, e eu sei que eu tenho tendências e impulsos para aquilo, e não me posiciono, me tratando, me cuidando, dando uma destinação para essa realidade, mais eu vou ser cobrado. Quanto mais eu sei que eu tenho conteúdos, ou seja, que eu faço um curso como esse, eu faço minha psicoterapia, eu faço as terapias alternativas, eu pratico a minha mediunidade e sei que as minhas más inclinações estão ali e eu não faço nada enquanto aquilo, a minha alma vai me cobrar isso. Esse juiz, ele não está só lá fora, né? Ele não é lá de fora na realidade. Essa lei, ela funciona dentro de nós. Então eu vou pagar um preço, o preço da escolha. E esse preço, de eu não me posicionar, de eu não assumir essa responsabilidade, ele é altíssimo. Porque o que o corpo reprime, a morte libera em todo o seu potencial nas regiões de céu ou inferno que nós costuramos para nós mesmos, ou que nós respiramos esse clima com os bafios que nós mesmos dispensamos no ar que nós respiramos, em termos de energia. Então, não há como fugir da própria consciência. A última tentativa de fugir dessa consciência é virar um ovoide, né? De você, não vou ficar nem desse umbral, eu quero falar dele mais, né? Não quero nem ficar nele, e eu vou fazer um processo regressivo dentro de mim mesmo, ao ponto de me evadir dessa realidade que eu não quero enxergar, e eu vou virar um ovoide para virar joguete na mão de outros espíritos inferiores. Então esse é um destino dessa imprevidência, de assumir as rédeas da própria vida, de bancar as próprias escolhas e se posicionar ante a vida. O normal da nossa vida, dentro de uma lógica de encarnação que é a mais geral do nosso planeta, porque ela define o estado evolutivo do nosso planeta, é um nível de consciência mais de sono em relação do ego com esse inconsciente, desse complexo do eu com essa realidade inconsciente. A relação que chega para esse nível de consciência, nós passamos por vários níveis de interação com esse material. Então, eu posso
dormir completamente para a minha própria realidade, vivendo de maneira horizontal. Eu posso interagir com essa realidade a partir da minha doença. Eu posso interagir com essa realidade de maneira ativa, indo até lá a partir de um lugar de amor e fazendo reflexão a partir da dor, que são outros níveis de consciência. Até que eu possa chegar a um ponto que a minha interação seja tão grande com esse processo que a dor para mim agora é uma escolha, que é o nível de Jesus. Eu escolho ou não sofrer por amor, por sacrifício. Aí a dor vira uma eleição. São níveis de relação consigo mesmo, que por consequência vai gerar um nível de relação diferente com a vida, com as pessoas. E quanto mais eu durmo, mais sofrimento. Quanto mais eu me desperto, mais eu me libero desse sofrimento. Mas eu vou me libertando dessa realidade que me aprisiona e que mora dentro de mim, que está dentro de mim. Então existem níveis de conexão comigo mesmo, de como eu me conecto comigo, de como eu interajo com esse material que me circula, né? Vai ser uma interação zero, no sentido de ser de sono, se ela vai ser neurótica, se ela vai ser patológica, se ela vai ser espiritualizada, fazendo consciência, integrando, e a partir de um lugar de amor. Eu vou escolher isso, eu preciso escolher isso, e à medida que eu não escolho, já é uma escolha. Eu escolho não escolher. E à medida que eu fico nessa passividade, isso vai ter uma consequência. E geralmente essa consequência é um processo de sofrimento profundo. Dentro disso, eu preciso entender quais são esses níveis de interação do ego, entendendo esse ego como o complexo do eu, essa consciência, né? O Daniel nesse nível encarnado, conectado ao corpo, como um núcleo de energia que tem vários núcleos de energia que vão vir me visitar. Eu sou o ego e vocês são as energias que vão me atravessar, me visitar, que vão interagir na minha vida para o bem e para a sombra e o lado escuro da sombra. E para o lado obscuro da sombra. Essa realidade, ela se faz muito importante porque à medida que eu interajo de maneira ativa com essa energia que me vem, e que ela vai vir, eu não tenho como evitar isso, ela vai acontecer. A Joana fala isso, e o Espiritismo fala, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se isso aqui é minha herança, ela vai vir. Eu vou ter que bancar essa herança, que eu mesmo instalei dentro de mim. Então, eu vou ter que administrar isso de uma forma ou de outra. E quanto mais eu busco fugas, escapes, mais sofrimento. Mais sofrimento. Eu vou adiando e cada vez fica pior lidar com isso, né, levando a um estado de perturbação profunda. Diante dessas escolhas que nós fazemos, nós entendemos então que existem níveis de conexão do ego com o inconsciente. O nível inicial, que é o que a maioria de nós, que todos nós passamos por ele e vamos caminhar através dele, é o nível de consciência de sono. É o nível onde todos os níveis eles têm uma característica que vai definir, elas têm uma dinâmica. A pessoa que estagia nesse nível, ela tem uma característica psicológica. Isso vai influenciar nos aspectos relacionais da vida e como a mediunidade é experimentada. A mediunidade é muito afetada por isso aqui. Como todos nós, mais ou para menos, somos médiuns, né, essa mediunidade ela vai ser bem conduzida ou mal conduzida a depender do nível que eu estagio aqui de consciência. E o que caracteriza o nível de consciência de sono? A gente já começou a falar sobre isso. O nível de consciência de sono, ele é também caracterizado como a psicologia do homem biológico, ou do indivíduo, né? Vamos usar melhor essa palavra. Do indivíduo biológico. É um indivíduo que, a gente já falou isso, ele come, dorme, ele procria, ele satisfaz todas as demandas do corpo, e ele se relaciona muito pouco com essa realidade espiritual dele, porque o inconsciente, quando nos atravessa, é o espírito.
É o espírito. Então, se eu não interajo, eu estou abrindo mão da minha essência. Então, eu vou ao trabalho, eu pago as minhas contas, né? Eu tenho meus desfastios físicos no sentido de me alimentar, eu vou às minhas festas no final de semana, eu tenho os meus relacionamentos, muitas vezes é um emprego que não me realiza, né? Um emprego enfadonho, rotineiro, que me deprime, né? Eu vou assisto os filmes, de vez em quando tem muita energia, leio um livro, né? Encontro os amigos, né? E fica nesse ciclo. Esse é o ritmo do homem que dorme, ou do indivíduo que dorme. A partir dessa realidade, esse indivíduo que dorme, ele tem uma certa dificuldade. A gente já viu que a Joana mostra e o André Luiz mostra que o amor é uma tendência que tende a se realizar na direção do afeto, da sensibilidade. Então passa a ser uma relação muito baseada no erótico, no indivíduo que tem esse nível de sono. Ele pode ser até casado, tem uma família, ou ela ou ele, mas as relações elas ficam muito superficiais, muito egotistas, muito voltadas para a satisfação dessas demandas imediatas da reencarnação. Há uma necessidade muito grande de se relacionar a partir desse lugar, que é a primeira expressão do amor, que é o nível do sono, onde o amor ainda está dormindo. Então ele acontece muito no nível muito biológico, sempre a partir dessa relação, desse lugar muito erótico no sentido não só sexual, mas do apaixonamento pela vida. Essa conexão com a vida, ela fica muito egoísta, muito autocentrada. Então, se o indivíduo que está nesse lugar, se ele tem as satisfações básicas da vida, ele tem pouca preocupação social. O indivíduo ele vai ter pouca preocupação com o que o rodeia, até do seu clã, do seu sistema, né? Então fica uma coisa muito voltada para essas demandas de si mesmo, onde o indivíduo é o centro dentro dessa realidade. Como é que eu acho que esse outro microfone aqui está ligado? A pessoa vai melhorar. Fica uma energia muito autocentrada. Ele fica muito voltado para aquilo. Então, em termos de biologia, ou vamos dizer assim, de busca de felicidade, o que seria a felicidade para esse indivíduo? É estar suprido em termos materiais, em termos financeiros, né, pelo menos em algum nível, dali que lhe garanta alguma certa estabilidade. E ter as coisas materiais é ter felicidade, né? É ter momentos de catarse. Né? Eu só quero que vocês entendam que eu não estou demonizando ter coisas, não é isso. Mas é como nós nos relacionamos com essas coisas. É a partir de que lugar emocional nós interagimos com a vida. À medida que o indivíduo ele dá uma prioridade ao ter, o ser vai ficando desvitalizado. Então, à medida que ele investe muita libido, muita energia na conquista de coisas materiais, a psicologia dele, a interação dele com essa realidade interna fica adormecida. Ele nem acordou ainda para a realidade, porque ele está todo projetado. Então ele fica injetando energia no aspecto horizontal da vida, tem como meta alcançar determinados patamares, cargos, personas, né, que são os personagens do cotidiano, de títulos, de posições sociais, de questões financeiras. Ele vai passar por essa realidade, mas colocando essas realidades como uma meta existencial. É como se o fim da vida fosse ter essas coisas. Se eu alcançar essas coisas, eu vou ter felicidade. Isso é totalmente diferente de eu buscar um projeto de vida que seja um projeto instrumental à realização da minha espiritualidade. Isso é acessório, não é a minha meta. É tanto que, se não se realizar, eu não necessariamente vou entrar em colapso, porque isso não aconteceu. Para esse tipo de indivíduo que estagia no nível de sono, há uma ausência daqueles ideais que a Joana falou.
Ele não tem os ideais. Ele não constrói aquele idealismo de sair da concha do ego dele para ter uma preocupação com o organismo social como um todo, dele devolver uma energia que ele atravessa de conquistas, de outros processos, para que ele possa gerar um bem-estar para ele e para aquela realidade na qual ele está inserido. Se acontece alguma coisa, geralmente ainda é reflexo de um egoísmo que fica só entre a família, fica no clã familiar, ali, no grupo familiar, não consegue ultrapassar essa realidade. Então o indivíduo está num estado de sono. Então a felicidade vem através do gozo físico, ela se confunde muito com a experiência de prazer e exaltação, e tudo que interrompe momentos de prazer e exaltação não tem significado nenhum e precisa ser evitado. Ou seja, ele não vê a dor, o sofrimento como processos de que ele está sendo chamado a fazer um processo de reflexão. Então, a vida é quanto mais eu gozo, mais alegria eu tenho, enquanto encarnação. A minha alma se confunde com o meu próprio corpo, eu fico identificado no nível de consciência egóica com o meu nível do corpo, na realidade do corpo. E todo esse gozo é para garantir essa felicidade baseada no prazer. A Joana costuma falar que essa ideia que circula, ela diz que é uma das ideias que compõem a sombra coletiva. A sombra coletiva. Deixa eu ligar esse outro microfone. Ela vai dizer que a sombra coletiva ela é composta por essa ideia de que quanto mais conforto eu tenho e que vai me deixar cada vez numa vida ociosa, e quanto mais eu trabalho para que esse ócio aconteça sem uma realização através de um idealismo, ela fala que isso é uma das facetas da sombra coletiva do planeta. A organização psicológica das almas acredita nessa tese. Esse é o nível de consciência de sono. Quando a dor chega, surge um discurso para esse indivíduo do nível de consciência de sono. E a interação com a dor começa a instaurar uma lógica de uma psicologia muito infantil, que passa muito por uma criança ferida, inconsciente, e que vai passar a ver Deus até como uma projeção dos próprios pais dele que estão no inconsciente. Então ele se vê como vítima, um indivíduo que passa por essa realidade, do nível de consciência de sono. Então ele faz uma mágoa com Deus, ele faz uma dor, ele fica emburrado. Ele acha que o que aconteceu para ele foi um erro de Deus. Até já trazendo uma antropomorfia dessa ideia de Deus, humanizando Deus, porque não tem como, se ele errar já não é mais Deus. Então dentro dessa realidade, isso vai passar por revolta, eu vou começar a ter tintas de revolta no nível de sono, eu vou ter uma resignação a partir desse lugar, porque o que é a dor para mim? É a paralisia do meu prazer. E isso não pode acontecer. Se está acontecendo, tem alguma coisa errada. Porque eu estruturei toda a minha vida para que eu fique gozando, como se eu tivesse num seio eterno que me nutre a partir das minhas ilusões. Então esse nível de consciência de sono, ele vai se relacionar com o divino, com a própria imagem de Deus, a partir de uma projeção psicológica dos pais muito inconsciente. Então ele briga com Deus, ele se revolta com Deus, ele não se vê responsável pelo sofrimento que ele mesmo construiu e que está voltando agora num refluxo, que ele vai ter que dar conta de uma vida de imprevidências, de um livre-arbítrio desorganizado, e ele criou um ser dentro dele que agora está mordendo ele, mas ele não reconhece que ele mesmo nutriu esse ser, ou que ele fez a escolha de abandonar-se a si mesmo, quando ele escolheu não escolher. Isso é muito importante. Então surge uma relação com Deus a partir da criança ferida, de um pai que magoou, de um Deus Pai que abandonou, de um Deus Pai punitivo, a partir de uma lógica de um Deus que errou, de um Deus que não está entendendo
e de um lugar bem egóico, como se a dor desse indivíduo fosse a maior dor do mundo, com todos os respeitos a todas as dores que merecem ser acolhidas, mas não pode ser uma dor narcísica, né? Aquela dor narcisista, como se a minha dor fosse maior do que todas as dores. E todos nós sofremos, obviamente, mas sofremos porque estamos, de alguma forma, lidando com a nossa realidade psicológica. Então, a imagem de Deus para o indivíduo que dorme é uma imagem muito inconsciente. Você vê que ele não consegue se relacionar com a divindade a partir de um lugar lúcido porque está dormindo. Então, ele remonta a uma ideia muito ancestral das relações com as divindades do passado. Eu te dou isso se tu me der isso, se tu me tirar. Eu paro de gozar nessa área. Quantas vezes eu paro de beber se tu fizer alguma coisa, como se fosse a obrigação de alguém tu parar de beber. Tipo, beber está se destruindo a você mesmo, é uma escolha tua. E você vê como passa por uma psicologia da criança, essa barganha, essa troca, que o amor não é visto como uma relação afetiva de construção, de doação do servir, é uma troca, é quase venal. Então esse nível de consciência de sono passa muito por isso, por essa realidade. Como que a gente vê as características desse indivíduo no centro espírita? É aquele indivíduo que, de alguma forma, está passando por um problema, por exemplo, de obsessão, e ele vai para o atendimento fraterno, ele passa na desobsessão, e a gente vai explicar, você está passando por um processo de obsessão, porque em algum momento da tua vida, tu causou um sofrimento a alguém, e essa pessoa não te perdoou. Ela não conseguiu superar a dor que ela causou, que você causou a ela, e agora ela está te cobrando. E o próprio processo de obsessão já é uma forma de tu crescer psicologicamente a partir desse lugar. Embora seja uma justiça primitiva, ela é uma justiça, e agora a gente vai ter que bancar essa realidade a partir de tu devolver de um lugar de amor a reparação desse dano. Aí o indivíduo olha para aquilo e fala, não, eu não arrumei o obsessor, eu não fiz isso. Ele não se vê responsável, não tem responsabilidade, que é uma palavra que a Joana traz também. É um mecanismo muito mais de evasão. Aí ele fala assim, tira esses obsessores de mim. Tira isso de mim. Como se a desobsessão fosse uma varinha mágica que ele passa numa porta e sai na outra e deixa tudo que é ruim lá dentro da sala e do outro lado resolver o processo. Ou seja, o indivíduo não faz consciência. Ele não faz consciência. Na realidade, se isso acontecesse, nós estaríamos arrumando um compromisso espiritual. Por quê? Porque nós estaríamos pactuando com a sombra do indivíduo, colocando ele ainda mais nesse lugar de infantilidade. Ou seja, para esse tipo de psicologia, a obsessão ainda é o melhor remédio. Porque é isso que vai forçar essa ideia a dar despertar uma responsabilidade para a vida. Então o indivíduo, quando ele escolhe não escolher, quando ele é um indivíduo biológico, né, que vive para essa realidade somente como uma meta de satisfação, a relação com Deus é a partir desse lugar dessa criança ferida, que barganha, que quer ser amada, mas não sabe amar. Ela quer atenção, mas ela não dá atenção. Ela quer ser compreendida, mas não compreende ninguém. Ela quer ser acolhida, mas não consegue acolher, porque as suas feridas não lhe permitem isso. E quando ela não recebe isso, ela exclui os outros e se exclui enquanto ser humano. Então passa toda por essa psicologia das contradições do querer, mas não a troca. E a criança é muito assim, ela quer ser amada pelos pais, mas ela não tem uma psicologia suficiente de desenvolver um amor, porque a psique dela ainda não está pronta para isso. Amor é renúncia, é troca, é construção. A gente com 60, 80 anos vai estar começando a viver essa relação com mais realidade para nós. Então, uma criança, ela não consegue fazer isso. Ela tem apego, ela tem conexão, mas não é o amor no sentido social de amar além das fronteiras da família. Não é essa a realidade. É um amor muito autoerótico, muito autocentrado, muito na satisfação dela ser adorada, dela ser gostada, dela ter esses ganhos. Se ela só vai apresentar esse afeto em algum nível para ter isso. Ela quer ter esse ganho. Então, tipo assim, eu vou dar porque eu quero que os meus pais façam isso comigo.
Essa lógica, quando ela começa a acontecer na psicologia do adulto no nível de sono, ela começa a apresentar. Então surgem os egoístas crônicos, ou as pessoas manipuladoras, as pessoas falsas. Elas criam um personagem no qual elas manipulam para poder ser gostada, para poder ser o centro, e ao mesmo tempo que elas rejeitam, elas excluem, e passa por essa realidade. Isso nesse nível afetivo. Então, você fala muito de uma criança muito ferida, que a Joana fala que na psicologia do adulto, quando ela é inconsciente, no nível de consciência de sono, ela se torna um pigmeu, a Joana fala. É como se fosse um hobbit das sombras, dentro da gente. É um hobbit sombrio, ou seja, ele tem cara de adulto, com feições de criança, e as coisas da criança viram sintomas terríveis. Viram todos os sentimentos perniciosos que a gente conhece. Então, essa criança interna, ela pode ser extremamente regredida, infantil, cheia de medos, cheia de necessidades, que ela mesmo não se supre enquanto indivíduo adulto, maduro, consciente, e ela também não consegue passar isso para os outros. Ela não consegue dar isso, porque ela não dá para ela mesma, ela também não dá. E quando ela quer buscar isso de uma maneira para que ela tenha algum tipo de felicidade, é sempre a partir de um lugar passivo. Eu quero amor, mas eu quero que você saia daí e me ame. Se eu quero amor, eu não vou lá e dou um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Quando eu abraço, eu sou abraçado. Então eu ganho amor dando amor. Então, se eu quero atenção, eu vou dar atenção. Porque eu dou ativamente, eu aperto a mão, eu converso, eu dou atenção, também ganho atenção. É uma maneira muito mais ativa e madura do que ficar, ninguém me dá atenção, ninguém conversa comigo. Aí fica aquela criança embirrada ali, que não tem troca com a vida. É um lugar muito passivo. Isso é característica do nível de consciência de sono. A passividade, um lugar vitimado, é um lugar de queixa, tem muita queixa, tem muita contradição. Eu quero amor, mas não dou amor. Eu quero atenção, mas eu não dou atenção. Não busco isso. Eu quero compreensão, mas eu não compreendo. Eu quero conquistar as coisas, mas não quero pagar o custo do trabalho, do esforço de conquistar aquilo. Todas as coisas que eu vou fazer tem que ter prazer. Não tem nenhum momento que eu vou sentar e ter que me sacrificar com uma coisa que não vai dar prazer, mas eu tenho que fazer. Porque eu tenho que pagar as contas, eu tenho que ter emprego, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho o quê? No momento que eu saio dessa realidade e que eu amadureço, eu posso chegar num nível o qual eu posso escolher porque eu saí do tenho o quê. Então, não dá para ter prazer sempre em tudo. E a lógica do nível de consciência de sono é muito essa lógica da psicologia da criança. Só que isso vai ficar patológico no adulto. É esse pigmeu que a Joana fala, que aparece dentro dessa realidade, e que ele vai ficar muito sombrio nas nossas relações. Então, geralmente, vai se tornando o que a pessoa mais quer, o que essa pessoa mais quer é amor. Ela quer amar e ser amada. Ela quer ser reconhecida, ela quer ser validada, ela quer ser compreendida. Só que, como ela está inconsciente dessa ferida de amor que ela carrega, tudo vai acontecer para ela cair justamente no abandono. Como ela se relaciona a partir de um lugar de sombra, à medida que ela vai vivendo, as pessoas... como ela não sabe se relacionar e construir laços, ela vai sendo aquela pessoa que vai sendo excluída dos grupos, excluída da família, e ela cai num lugar de abandono, de exclusão, fazendo valer o que ela mais teme, reforçando ainda mais esse lugar de amor, dessa ferida de amor. O que é uma neurose? Se a gente pudesse resumir uma neurose é uma ferida de amor de pai, de amor de mãe, de amor de família. É uma ferida. Nós temos muitas feridas de amor. E elas voltam nesse contexto psicopatológico, a partir dessa realidade. Então, é um indivíduo que quer a satisfação das coisas biológicas, ele quer manter o prazer, ele vai mantendo o prazer a todo custo, a dor precisa ser barrada, porque ela não é um processo de reflexão, há um predomínio de uma psicologia mais infantil na relação com o divino, com a espiritualidade, quando tem essa espiritualidade, porque na grande maioria das vezes não tem. E para que eu possa evitar
esse lugar que é inevitável, porque ele vai acontecer caso eu não me responsabilize por essa realidade, eu vou montar estratégias, mecanismos de defesa e de controle que são sintomáticos para evitar eu me auto-encontrar. Uma das primeiras saídas que é feita para evitar o autoencontro, o contato com a sombra, a interação com a sombra, são os mecanismos de defesa que são sancionados socialmente. São as neuroses sociais, as neuroses do cotidiano. Que é o quê? É beber muito, é sair muito, é viajar muito, é fazer tudo muito, exagerado, é ter uma vida de exaltação, é comprar muito. Porque quando eu faço essas coisas, eu tenho sensações de prazer que entorpecem a sombra. Ela vai ficando como se eu pegasse e colocasse uma rolha na garrafa que aquele espírito do mal está lá dentro, se agitando, balançando a garrafa, e a gente não quer que ele saia. Então, cada vez eu vou lá, espanco essa rolha, forçando ela para baixo, nesses comportamentos de exaltação. Então, fica tudo muito compensado, fica tudo muito radical, muito excessivo, tudo muito extrovertido, tudo para fora. E como que eu lido com o sofrimento? A tendência é, se eu estou sofrendo, eu vou ter que medicar. Há uma tendência a medicalizar a dor. Então, ou eu vou muito para o uso de alguma substância, ou eu uso muito remédio, ou eu uso muito álcool, ou eu tenho muitas relações a partir de um nível erótico para evitar determinada solidão, para evitar uma fuga de mim mesmo, ou eu vou para, nossa, eu criei um filho, não, eu vou construir esse puxadinho, tu mora eternamente aqui comigo, tu não precisa sair. A mãe e o pai que tem medo da solidão e não quer que o filho deslanche, claro que não é sempre assim. Mas aquele apego excessivo, aquele controle à vida dos filhos, está ali, a sombra já está ali. Então aquilo vai acontecendo de uma maneira sombria, porque o indivíduo dorme para aquela realidade. Isso não é amor. Às vezes a gente está soterrando, dando até uma missão para o filho, e ele já nasce mergulhado nas sombras. Então, igual uma amiga minha fala, eu chego em casa toda vez, me dá uma tristeza, porque eu vejo minha filha, eu chego do trabalho, ela está brincando sozinha. E a menina está lá brincando com os bonecos. Eu acho que eu vou ter outro filho, para que ela não fique sozinha. É muito ruim no teu irmão e tal. Aí eu perguntei para ela, você já perguntou para a tua filha se ela acha ruim brincar sozinha? Já perguntou para ela? Ou seja, era dela. Aquilo era dela, ela estava projetando na filha. Esse medo da solidão era dela. Não era importante para a filha aquilo. Muito pelo contrário, ela estava num mundo de fantasia, num mundo de criação, que ela estava com as bonecas dela lá, e nunca foi uma demanda dessa menina ter um filho. Agora veja bem, aí eu já começo a projetar a minha solidão, meu medo, meu abandono, a minha ferida na criança que está ali. E que ela está numa boa, e eu já começo a jogar as coisas em cima dela. Só que tem outro problema. O filho que vai vir, ele vai ter uma missão. Ele vai receber a missão de acabar com a solidão dessa família, a minha e dessa menina que está aqui. Ele já nasce com essa bomba nas costas. Agora, uma criança com uma psicologia dessa já tem essa responsabilidade de tirar todo mundo da solidão, é óbvio que vai ficar doente. Agora, eu pergunto a vocês, qual é a primeira coisa que vai acontecer quando esse filho crescer? É ir embora. Ele vai embora. Ele vai abandonar. Porque ele não vai aguentar. Porque não é um relacionamento real de amor, é uma relação que é construída cujo núcleo é o medo. Não é amor. Eu estou me relacionando com esse filho para que ele fique na minha casa porque eu estou com medo de ficar só, não é porque eu amo ele. Faz sentido isso para vocês? E a consciência de sono faz isso. Ela transfere responsabilidade. Porque a pessoa que está lúcida e responsável, ela vou fazer terapia. Eu vou olhar para isso. Eu tenho que lidar com essa solidão. Eu posso até ter outro filho, mas não vai ser por causa de um medo de ficar só. Eu não posso ter um filho a partir de uma sombra. Porque eu vou ter um filho, escolhendo ter um filho a partir de um lugar sombrio. O que é que eu vou fazer com meu filho? Ou seja, o nível de consciência de sono não tem essa reflexão. Ele quer anestesiar e ele transfere para o mundo o que ele tinha que dar conta. Ele não se responsabiliza pelo que ele sente e pela sua realidade psíquica. E isso vai gerar os distúrbios de família, os distúrbios sociais, porque a culpa é do mundo, a culpa é de Deus. Esse filho é ingrato, eu dei tudo para ele, ainda fica revoltada com o filho.
Eu paguei a faculdade, eu dei tudo, eu construí uma mansão para ele aqui nesse lote de 4.000 metros, com piscina, dei carro importado, e ele foi morar em outro país, doido para se livrar da mãe. Por quê? Porque o discurso do ego é um, mas por debaixo a sombra está atuando. Então tudo que ela mais teme vira um destino. Vai acontecer, o abandono vai acontecer. Então todo aquele amor, na realidade, ele chega sufocante. Aí você pergunta, você sente que sua mãe te deu? Não, não sinto nada, parecia financeiro, ela me dava dinheiro só. Mas ela nunca me ouviu, ela nunca perguntou se eu estava precisando de alguma coisa. Por quê? Porque é projetado. Quando eu me projeto, eu não estou escutando o outro, eu estou me satisfazendo no outro. E se eu estou me satisfazendo no outro, eu estou te abandonando, porque eu não estou te ouvindo. Ou seja, essa pessoa ela não ouvia a filha, né? Não era importante ouvir a filha. Então isso dá uma série de problemas psicológicos. E o nível de consciência de sono, ele não faz essa reflexão. Ele não consegue fazer uma análise da vida que ele não pode transferir essa realidade para as coisas, para as pessoas, para a religião, que é a responsabilidade dele se apropriar do mundo íntimo dele através dessas emoções. Quando o indivíduo não faz isso, o que é que ele faz? Ele transfere isso, né? Aí o filho tem que cuidar de mim até a morte, isso não vem, aí a gente não vê aquele comportamento de honra do filho, né? Ele, no fundo, ele sabe que ele não foi amado, então como ele é magoado também, como ele está ferido e tem raiva, ele não vai conseguir atuar a partir desse honrar o pai e a mãe. Ele não vai conseguir fazer isso. Porque como ele se relacionou com a mãe a partir de um lugar venal, onde os medos dela tomavam conta de tudo, não tinha amor de verdade. Então, quando ele vai olhar, no fundo, ele tem uma criança gritando ali, você não me ouviu, você não me amou, não quero ficar com você. Eu vou para outro país, eu vou para outro lugar e tal, só que isso não é consciente. Aí eu falo, não aturo minha mãe, não aguento, é uma pessoa muito difícil, isso para os pais também. Ao indivíduo que faz isso está certo? Não, ele precisa trabalhar isso também, mas é o que eu estou dizendo que fica transgeracional. Isso vai caminhando para uma patologia do grupo. E à medida que essas coisas vão acontecendo, o que é que o indivíduo faz? Aí ele usa muito como mecanismo de defesa o álcool, as drogas, os comportamentos sociais, a exaltação, como a Joana faz, e quando isso não dá conta, aí usa o medicamento em excesso. Eu vou medicalizar as emoções, eu vou adopar essas emoções, fazendo o que a Joana chama de o sofrimento que gera sofrimento. O condicionamento que gera sofrimento. Então, eu tenho um sofrimento, tento fugir dele, e a fuga me gera mais sofrimento. Ela coloca isso na sua obra Plenitude. A partir disso, o indivíduo vai construindo um lugar de dor. E, geralmente, um outro fator que caracteriza o nível de consciência de sono é a ausência de espiritualidade, no sentido da ausência da oração, da prece, das virtudes que a gente conhece dos processos evangélicos, lá da proposta de Jesus, do exercício da fé. Então é tudo baseado muito no controle, no ganho, na troca venal, no nível do corpo. São coisas que passam muito no nível muito fisiológico, é muito somático. Quando esse indivíduo se instala nesse indivíduo, na personalidade do indivíduo, esse processo, essa realidade, ele passa a entrar num lugar no qual ele não escolhe mais. Ele não tem tanto livre-arbítrio, é uma perda do livre-arbítrio. Por quê? Porque se eu, Daniel, estou no nível de consciência de sono, e vocês são minha sombra, e eu não dou atenção a essa sombra, que é automática e ela vai querer reconhecimento, essa sombra vai começar a escolher por mim. Ela vai ser muito projetada. Ela vai começar... Algo em mim vai ter desejos que vai me fazer achar que aqueles desejos são meus. E aquela sombra começa a tomar. Ela começa e eu vou perdendo em livre-arbítrio. Paralelo a isso, isso acontece ao lado disso, os processos de obsessão espiritual. Então, o indivíduo que já não tem livre-arbítrio porque é inconsciente da própria realidade, ele se torna uma presa fácil para a obsessão. Porque como ele não tem... eu vou te pedir só para você segurar só um minutinho que a gente vai ter no final um espaço para pergunta. À medida que o indivíduo vai interagindo com essa dinâmica do nível de consciência de sono, ele fica nesse lugar
no qual toda a sua psicologia que ele não cuida, alguém vai cuidar. E geralmente é uma inteligência exterior invisível que vai começar a conduzir ou para se vingar ou para usar a estrutura física dele para ter também gozos do nível do lado mais escuro da sombra. Fica esse lado mais inconsciente da sombra. Então os processos vão começar a se instalar ali de sofrimento. À medida que essa é a psicologia do indivíduo que dorme. Então ele é arrastado pelas forças automáticas da vida. E as forças automáticas da vida, quando a consciência não atua sobre elas, elas são primitivas. Elas ficam originais. É como se fosse uma floresta que nunca passou uma estrada e construiu uma casa. Se chover, vai devastar tudo, vai acontecer. Eu não tenho um abrigo edificado para ir lá para dentro. Então a alma fica assim, fica muito original. Então ela fica muito sujeita às forças desadaptadas da natureza. Então ela oscila em muitas polaridades, nas doenças, nas patologias, nos excessos de toda a ordem. Ou ela é muito tediosa, ou é muito exaltada, ou é muito rotineira, ou é super ocupada, né? Ou ela bebe muito, ou não come nada, ou a academia vira um culto, né, na qual ela idolatra todos os negócios da academia, tudo vira excessivo, tudo fica em excesso. Toda a espiritualidade, ela vai ter uma experiência espiritual no nível material. Então, todas aquelas leis de adoração, de oração, de concentração, de prece, é canalizada para as coisas materiais. Então, ela fica presa naquilo para tentar gerar algum nível de realização, porque não tem símbolos para ir para o nível espiritual. À medida que o indivíduo vai vivendo, chega um momento em que eu sinto a dor e eu monto um mecanismo de defesa para fugir dessa dor, aí ela arrefece. Aí aquele mecanismo de defesa começa a ruir, seja lá qual ele for, patológico ou espiritual. E eu olho para aquele mecanismo de defesa, ele não está dando mais conta. E aquela dor, que era uma dor de nível 5 ali, que eu aturava ela, começa a ser uma dor de nível 10. Então, nesse momento, o indivíduo olha para o degrau de cima. E o degrau de cima é o nível de sono com sonhos ou em despertamento. É o próximo nível. Aí ele olha assim, ó, eu estou olhando que tem um degrau que eu tenho que subir. Né? E o espírita tem isso, né? A gente tem isso. Eu sei que eu preciso tentar me esforçar para desenvolver essas virtudes aqui. Mas aqui está bom, não tá, né? Eu tenho um sofrimentozinho aqui, mas eu estou dando conta desse degrau. Ou seja, eu tenho um ganho em ser inconsciente, porque eu estou gozando. E se eu for me movimentar, vai me dar muito esforço, eu vou ter sofrimento, né? Ou seja, esse esforço para mim ainda não está me movendo dessa vibração que eu estou aqui. Ou seja, é quando o indivíduo no nível de consciência de sono, ele olha para o processo evolutivo de cima e a dor, essa mudança emocional, porque gera uma dor, eu vou ter que ter aquela dor do parto normal para ir para o degrau de cima, o indivíduo não quer bancar ela para fazer um movimento. Aí ele continua vivendo no degrau de baixo. Ele só vai escolher passar por essa dor para ir para o próximo degrau quando a dor de ficar é maior do que a dor de se movimentar. Aí ele vai fazer esse movimento. Mas isso só ocorre aqui, ó, nesse nível. Nos níveis mais lúcidos, não. Isso não ocorre. O indivíduo já se adianta, ele tem uma previdência. Então, ele está aqui, ele sabe, ele assistiu às palestras, ele viu tudo, nada, vou ficar aqui, tá tempo. Enquanto a doença não chegar, eu vou ficar tranquilo aqui. Aí ele sente melancolia, sente solidão, às vezes fica meio depressivo, aí faz as viagens, tenta empanar aquilo ali de alguma forma, para fugir dessa realidade, aí tem medo e tal. Aí, de repente, aqueles sintomas já vão virando um sintoma mais patológico. Aí já não consegue, às vezes, sair, já não consegue interagir, faz uma depressão, faz uma doença física que vai tirar todo o gozo, porque quando eu perco a potência do corpo, eu já não posso ir mais na festa, já não sou mais tão bonito, porque o tempo passou, então não posso mais me relacionar tanto a partir desse lugar sexual, porque eu não sou mais atrativo. E o que é que sobrou? Nada, porque eu não construí nada, o lugar era sempre sexual, e agora que não tem mais isso, o que é que eu vou fazer? Então não vai sobrando nada, porque não tem valores lá, valores afetivos. Então o envelhecimento, a saída da energia na direção da morte, vai levando o indivíduo a uma crise. Vai o indivíduo a fazer uma crise. Então nesse momento a dor de ficar é muito maior do que a dor de se movimentar. Ele falou, agora eu vou. Não vou ficar mais, já gozei, já tive meus ganhos, e agora eu vou tentar me movimentar.
Vou fazer esse movimento para ir para o nível de consciência de sono com sonhos em despertamento. Aí nessa hora o indivíduo, pronto, agora eu vou ver se eu consigo cuidar. Já estou aposentado, já fiz um monte de coisa e tal. É agora, depois que eu fiz tudo isso, com 70 anos, eu vou procurar uma religião para eu poder fazer uma coisa. Espero que dê tempo, né? Porque a vida não para. Então a gente tem que ir fazendo tudo paralelo, porque senão não vai dar. Quando chega nesse momento, esse indivíduo, pensa um indivíduo que nunca foi para a academia, o sedentário. Ele nunca foi para a academia, só fazendo uma metáfora. Quando ele começar a fazer o exercício, o que é que ele vai começar a fazer? Nossa, está doendo tudo. Estou dando conta. Calma aí, dá só uma corrida daqui até aquela porta lá. Dou conta não, pode ser até a metade. Não, você está mole demais, vamos lá, vamos fazer essa corrida. E de repente ele começa a se queixar. Aí começa a se queixar. Ah, porque eu tenho que deixar o meu final de semana para ir para essa reunião mediúnica, para ir fazer palestra lá no Rio de Janeiro, aí se queixa de todo compromisso espiritual. Ainda tá, ele sabe que tem que fazer, que ele não está fazendo para mim, para fulano, para o presidente do centro, para Jesus, é para você está fazendo para você, é para a sua vida. Você não deve a obrigação do seu trabalho espiritual para ninguém. Não estou seguindo ninguém, é para mim. Eu preciso fazer isso para eu poder construir minha felicidade. Ou seja, aí a criança volta, mas ela volta embirrada, mas ela vai voltar já querendo se movimentar. Então ele vai, todo o esforço para esse indivíduo espiritual é muito pesado. Então toda aquela disciplina de, vamos começar a instituir a prece, a oração, vamos começar a dar uma contenção nos vícios, nas energias mais pesadas, para a gente trabalhar um outro tipo de elaboração, né? Vamos educar os pensamentos, né? Vamos educar a fazer uma dieta mental para a gente pensar em coisas mais, então isso fica tudo muito difícil. Então fica aquele cai e volta, cai e volta. Aí, só que nesse movimento, como a psicologia do indivíduo é infantil, ele se sente muito culpado. Aí, nossa, essa religião é muito difícil para mim, eu não dou conta de ser esse santo, ele já acha que tem que virar santo. Então ele vai fazer um discurso de, eu não dou conta, nossa, eu sinto uma falta danada de estar lá no barzinho, de fazer tal coisa e tal. Aí volta e não se realiza, foi o que eu falei. Aí fala, pô, voltei, fiquei com uma dor de cabeça, passei mal, nem consigo beber o que eu bebia antes. Parece que meu organismo já não é mais o mesmo, então o indivíduo ele desacostuma da vibração interior, mas ele ainda não tem fôlego para fazer um movimento completo de pisar no degrau e falou, pronto, subi, agora eu dei conta. Só que para fazer esse movimento é um hábito, É difícil para todos nós, e tudo é um hábito de repetir, e começar a experimentar uma energia nova, de enfrentar, de valorizar aquele lugar onde nós nos encontramos enquanto espírito, para começar a sentir uma outra vibração e se relacionar com a vida a partir de outro lugar, que não seja só gozar. Então a gente olha para aquela proposta do Evangelho, meu Deus, deve ter um sentimento tão bom ali, tão bom, que eu nem consigo entender, porque esse povo trabalha, serve, anula a própria vida, olha para o Chico quase numa subserviência, o homem é pleno, trabalha até 4 horas da manhã, como é que ele experimenta isso sem se queixar, e faz todas aquelas coisas, ele psicografa até 4, 5 horas da manhã, chega em casa, vai fazer café, conversa com as pessoas e tal, e vai trabalhar, sem dormir. Deve ter um lugar aí que eu não conheço, eu não sei que afeto é esse, ele não chegou para mim. Ou seja, é um lugar que eu vou ter que treinar para chegar nesse lugar. À medida que o indivíduo vai se movimentando, ele começa a desenvolver essa curiosidade que também é da criança. E é uma curiosidade inicialmente, né? Aí a mediunidade começa a aparecer, e ele começa a entender que não é mais uma obsessão que veio e caiu nas costas dele como uma conta que, paga aí essa conta que eu não sei de quem é. Aqui começa a ideia da responsabilidade. Aí o indivíduo se sente muito culpado, fica muito neurótico, né? Masoquista, se sente culpado, eu sou um monstro, eu não vou trabalhar muito no centro. Olha só o tanto de coisa que eu fiz, fica em crise, é uma crise. Aí eu não tenho nem dignidade para ser dirigente, para fazer palestra. Não, passei a vida inteira aí nas farras, fazendo um monte de coisa e tal, não vou fazer isso. Então o indivíduo ele é muito crítico, ele é duro consigo, ele não tem acolhimento, ele se julga muito, se queixa muito. Ao mesmo tempo que ele não se vê digno de fazer,
ele usa também esse discurso para se evadir da responsabilidade. E isso é muito importante. Não vou e tal, aí não assume nada, não assume responsabilidade. Às vezes é a missão dele ser o presidente do centro, fazer os trabalhos. Não, mas eu não tenho dignidade. Mas a dignidade você vai construir fazendo. Você não vai virar santo para ir fazer. Você vai virar santo fazendo. É um caminho, eu tenho que percorrer. Eu preciso interagir com aquele processo para que aquele negócio aconteça. Então, de repente, ele vê, agora eu vou ter que dar conta dessa realidade. Então, ele começa a fazer renúncias. Então, ele percebe que agora ele vai ter uma relação que não é mais a partir só de um lugar sexual, que ele vai ter que valorizar o outro para ele poder também ser valorizado. Ele começa a entender que tem uma troca com a vida, que se ele ficar se queixando nesse lugar, que ele vai ter que fazer um esforço, ele vai fazer depressão, ele vai fazer ansiedade, ele vai fazer um monte de coisa, eu preciso me movimentar, não dá para ficar assim. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa ascender para esse lugar. Ou seja, então eu tenho uma consciência em despertamento. Nesse momento, ele começa a interagir, aí eu já vejo uma conexão com os complexos, com essa realidade. Aí começa a circular energia. A energia vem do inconsciente, atravessa o ego, já não é mais tão bloqueada, mas ela é experimentada com muita angústia, tem muita angústia, uma angústia neurótica. As coisas materiais já não satisfazem tanto assim, né? Ele já não vê mais tanto sentido em compra, viaja, né? Às vezes já até envelheceu e ele percebe que vai ter que construir outros valores, que ele vai ter que ser gostado a partir de outro discurso de vida e não só de um corpo bonito, das coisas que ele tem, do cargo que ele ocupa, de uma relação de poder. Quando isso não acontece, esse movimento não acontece, instala-se um processo de nostalgia. O indivíduo começa a falar muito do passado. Na época que eu era chefe em tal lugar, ou seja, no presente não tem lugar para ele. Não tem lugar. Ele vive do passado, ele fala muito do passado, eu tinha um motorista, eu mandava em tal lugar, e é sempre um discurso muito depressivo até, porque fica preso no passado. A libido dele está toda no passado. Ele não está injetando energia em ideais novos. E quem gosta muito da nostalgia é a obsessão. Os nostálgicos têm uma personalidade muito suscetível ao processo obsessivo. Então, dentro dessa lógica, o indivíduo começa a perceber que ele vai ter que mudar afetivamente. Então chega um momento que aquilo satura. A lei de saturação vai levar a um outro movimento. Então ele começa a perceber que não, agora a obsessão é minha e eu vou ter que cuidar disso, pelo menos para fazer um tratamento. Ainda que eu não vá cuidar. Ele se descobre médium. Então ele começa a treinar. Ele vai treinando, o indivíduo vai treinando, fazer a prece, fazer meditação. É aquele momento que a gente começa, naquela época, quando a gente começou no Espiritismo, ia fazer prece e a cabeça estava aquela confusão. Que, não consigo me concentrar. A gente não tinha estrutura de personalidade, onde os materiais do inconsciente estavam quase com um refluxo muito agitado, a gente não conseguia se concentrar, a mente muito confusa, cheia de interferências. Então ele começa a tomar passe, ele começa a bancar a própria vida, ele vai ter que lidar com as doenças físicas que ele mesmo construiu, às vezes por uma inércia daquilo, pelos excessos que foi feito, as crises que aconteceram. As coisas materiais, elas vão perdendo espaço para o ser, né? Ele começa a inverter esse processo. E ele começa a perceber a necessidade de ter um diálogo energético com a vida, e que ele percebe que se ele não cuidar, ele vai sintonizar com vibrações que vão fazer ele adoecer. E isso é feito com muito esforço, é com muita derrapada, vai e volta, e chora, e angustia, vou desistir, troca de religião, e vai, não me encontrei, vira uma busca, aquela coisa angustiada que a pessoa fica meio perdida. É o filho pródigo. É o filho pródigo voltando para casa. Aí a gente vai dentro da espiritualidade, é como se a gente tivesse assim, tu me recebe? Será que, né, tu me recebe? Olha só quem eu sou. Nem eu me aceito, mas... Então aquele acolhimento vai desenvolver um amor nele que ele vai começar a se aceitar a partir desse lugar. Se ele não insiste nesse processo, se a pessoa não insiste, ela faz um processo regressivo. Volta para o nível de consciência de sono, que eu nem sei se isso é possível total, porque uma vez que acordou não tem como mais dormir.
é mais fácil ela ficar no nível neurótico, né? É como se eu ensinasse uma pessoa a ler e ela fala, a partir de amanhã eu não sei ler mais. Tem como fazer isso? Mostrou a letra, vai ler, nem que não queira, o cérebro lê aquilo. Então, acordar é isso, ou seja, a quem muito foi dado, mas será cobrado. Sua consciência ampliou. Se você não fizer, seu sofrimento vai ser maior ainda, porque você já tem liberdade de escolha. Então, nesse movimento, ele fica na dor. Então, a dor ainda, você não vê a presença do amor mobilizando o indivíduo. Tem muita dor, é uma coisa muito sofrida, uma vida pesada. Quando o indivíduo opta, não, acabou, eu vou lá, eu vou ser esse meu treinador, vamos fazer as preces, vamos estudar, vamos ler os livros, vamos conhecer a psicologia para começar a mudar a minha vida, eu estou com os transtornos e tal, vou fazer meus tratamentos, vou no psiquiatra, vou fazer psicoterapia, eu vou cuidar do corpo, vou cuidar da alma, vou cuidar das minhas responsabilidades, vou olhar para mim, e eu sei que leva tempo, isso passa pelo tempo, é uma construção para a existência. Aí ele começa a transitar para o próximo nível. Aí ele já passou para o nível de consciência de sono, ele começou a ver que a responsabilidade precisa ser assumida, e ele então, a partir desse movimento aqui, eu já tenho uma redução de dores e uma presença mais de amor, porque agora é uma escolha. Então eu tenho um esforço, né, é aquele indivíduo que treina, que está ali fazendo seu treinamento, não, eu vou lá, eu vou forçar hoje, eu vou fazer essa corrida, porque eu sei que meu condicionamento vai ficar bom. Então é uma dor boa para mim. É um treino bom, é um esforço que vai me fazer bem. Aí quando você acaba a corrida, aí dá aquela, nossa, como eu estou me sentindo bem, que relaxamento. O nível espiritual é assim, eu vou fazer esse esforço, eu vou lá no centro domingo, eu vou entregar a cesta, hoje eu estou com preguiça, mas eu não posso me entregar essa preguiça. Eu vou ter que fazer, mas aquele povo é chato demais, mas não tem nada não, perdoa eles, perdoa todo mundo, porque tu também é chato e eles têm que te aguentar, então tu vai do mesmo jeito, perdoa e vai treinando e vai perdoando e para de chorar. Aí começa a voz. Aí a criança começa, ai pai, mas eu tenho que ir, hoje você vai, só que isso é um diálogo interno. Aí aparece o pai bom, a energia boa, a mãe boa que vai começar, não tem problema tu ter se perdido, tu era imaturo, e tu estava se experimentando, agora tu vai voltar e tu vai voltar para o caminho, eu vou te dar a capa, igual na parábola. E tu vai se reconstruir, tu vai recomeçar, porque eterno é começo. O eterno é começo. Então agora tu vai começar a caminhar para cima. Então nesse lugar eu começo a fazer um movimento por uma autoaceitação. Eu entendo, é o meu processo, esse sofrimento, que não é um sofrimento, é uma dor, é um esforço. Ele vai começar a construir uma personalidade para mim muito mais lúcida, uma personalidade para mim muito mais libertadora, muito mais na direção de algo que vai me satisfazer, que vai dar plenitude, porque quando eu olho para trás, nada do que eu vivi para trás me deu um resultado final que me gere plenitude, satisfação de vida. De estar feliz na essência da palavra. Está feliz? Tem alguma coisa que está faltando? Sempre tem uma melancolia. Chega no domingo, escuta a música do Fantástico, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Aí dá uma tristeza. É ou não é assim? Aí sempre tem aquela insatisfação. Nossa, amanhã eu vou ter que ir para esse trabalho, vou ter que fazer tal coisa. Não é pleno. Não tem aquela plenitude. Onde você acorda feliz, aquele bom humor. Não tem. Esses lugares não dão isso. Se vocês estão assim nos lugares mais primitivos, é ilusão. A gente sabe que isso não preenche. É aquela imagem do Evangelho. Tem sempre um réptil escondido no cesto de flores. Está lá. Então é um cesto, é uma serpente ali, que não é uma pílula dourada por fora. A gente sabe disso. Então tem sempre esses estados. Quando nós estagiamos nesses níveis de consciência, nós sempre experimentamos muita ansiedade, muita melancolia. E olha que eu não estou falando nem de psicopatologia, eu não estou falando de psicopatologia. Eu estou falando de tristezas do dia a dia, desânimo, preguiça, cansaço, mau humor, raiva. Isso cansa. Você vai cansando, porque a vida fica assim. Isso é muito característica desses níveis. Ainda que não seja uma patologia, o indivíduo não tem uma satisfação de vida, de estar feliz. Às vezes está até doente e está feliz nos outros níveis. A pessoa tem uma doença física, mas ela está com tantas realizações que aquela doença não suplanta.
a vida dela. Ela tem a dor física, mas ela não sofre. É diferente. Então tem uma conquista. O ideal faz isso. Às vezes, nossa, eu estou cansado, estou até numa idade avançada, estou todo... Aqui a vida passou, mas aí você vê aquele trabalho da sua vida. Olha só o tanto de gente que está frequentando esse centro. Se eu não tivesse participado dessa obra, né, muita gente não estava aqui. Que alegria poder ver essa coisa dividida e tal. Aí aquilo dá uma... E não é uma empolgação orgulhosa, é uma alegria suave. É aquela alegria da alma. Quem já se dedicou a um projeto assim sabe o que eu estou falando. Não é aquela coisa, aquela empolgação vaidosa, aquela coisa. Parece uma paz de consciência, onde o corpo está cansado e às vezes está até velho, mas a alma tem uma vitalidade, ela tem uma suavidade, ela tem uma plenitude, ela está satisfeita, ela olha para a vida, ela vê que muitas das coisas que às vezes o filho errou, as coisas erraram, ela não assume aquilo para ela, porque são espíritos diferentes. Então ela não é uma pessoa culpada, masoquista. Ela percebeu que o corpo passou, a beleza passou, o dinheiro passou, tudo passou, mas que só essas coisas sensíveis foram ficando, que ela conseguiu construir uma relação que hoje há uma troca, que foi caminhando para uma amizade, que ela não vai ficar sozinha, não porque ela quer ser paga pelo que ela fez para o outro, mas porque as pessoas gostam dela, porque ela foi solidária. Eu quero ficar com ela, eu quero ir lá, eu quero olhar para ela, ficar com ela, estar com ela. As pessoas vão lá e vão estar com você, porque você construiu um lugar emocional onde você realmente é gostado a partir de um lugar genuíno. E não por um lugar de pagamento. Eu te dei tudo, agora tu é meu filho, tu vai ter que ficar comigo. E não é a partir desse lugar. É por uma conquista. É tanto que a Joana fala que o homem solidário, nunca fica solitário. Porque não há nada que construa um bem que você leve, que isso não gere uma gratidão para aquela psicologia, aquela pessoa que recebeu aquilo, e gera um amor. Ela quer dar uma troca amorosa para você. E isso gera amor. Não é venal, não é material. Você não entregou para ela falando, eu estou te dando isso, mas tu vai ficar comigo depois. Não é esse lugar. Eu estou te dando, só recebe. É isso, é para ti. Eu já tenho, é o meu, isso me atravessa e eu divido contigo. Jesus fazia isso. O que queres que eu te faça? Então ele curava, eu vou dar um pouco do meu amor para ti, cura o teu corpo e vai. Mas não peca, mas tu não precisa me dar nada por isso. Te constrói a partir dessa realidade. E é justamente por eu ser esse canal que não retém, esse canal que só quer receber passivamente as coisas e que doa, que no final vai ter essa relação, ou durante a vida vão ter relações amorosas, verdadeiras, genuínas, que a Joana fala, longe de uma mendacidade, de uma falsidade, de uma vida dupla, de uma vida de pagamentos, de uma vida venal. Então o que ela propõe para a gente, o que Jesus propõe para a gente é isso. Então quando eu saio desse nível de consciência de sono e sono em despertamento, sono com sonhos, aqui a sombra já começa a se apresentar. Eu posso entender esse sonho, tanto como sonho quando eu durmo, que a sombra começa a apresentar, e por que eu estou tendo pesadelo? Por que eu estou tendo isso? Por que está acontecendo? A sombra começa a circular. Mas também o sonho do ideal, de ter um ideal. O sonho de qual é a minha meta de vida? Eu vou me vincular a um centro espírita, mesmo que eu não faça um trabalho gigantesco, mas o tijolo que eu carregar lá, ele já vai me garantir uma satisfação de vida. Vou fazer esse trabalho e à medida que eu for ganhando responsabilidade, as coisas vão aparecendo, eu vou me melhorando e eu vou me doando a partir daquela realidade. À medida que eu vou fazendo esse processo, eu tenho tanto sonho quando eu durmo e o sonho acordar de sonhar a vida. Eu vou me sonhar. Veja como eu falo assim, amanhã eu vou fazer um projeto para em novembro eu estar lá com o Paulo, lá no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, eu vou reservar na minha agenda e eu vou resolver isso, vou jogar isso, olha para onde está indo a libido, lá para frente. Eu vou jogar energia para a vida, eu vou extroverter. Olha o nostálgico, quando eu fui, não tem energia na vida. Olha o que é que eu fiz, olha o que é que eu fui, olha o que é que eu era, olha como é que eu era bonito. Olha como é que eu ia para as festas, olha como era meu carro, olha como é que eu tinha dinheiro, olha como é que eu fazia tal coisa, olha como eu tinha poder, olha como é que eu era o chefe. Está toda lá. Não tem lugar, não tem energia aqui. Tudo em lugares da persona.
À medida que eu vou fazendo isso, esse processo, ou eu estou estacionado aqui e vou ficando patológico, ou eu começo a injetar energia na vida, para que, o que é o ideal? É eu injetar vida na vida, né? Eu construir esse ideal, e quando eu mentalizo isso, eu estou programando a minha alma. A Joana fala muito bem disso. É como se eu fizesse um destino para mim, né? Então ela fala, pensa até no tipo de morte que você quer ter. Ela fala isso. Como é que você quer morrer? Tem que pensar a morte. Começa a meditar nessa morte, pede essa morte, porque você vai morrer daquele jeito. Porque você sabe que se a gente morrer mal, viver bem, vai levar a uma boa morte, claro. Viver bem no sentido de consciência lúcida. Mas dependendo de como morre, pode ser um trauma. E aquele trauma vai voltar. Ele vai vir como um complexo. E vai dar trabalho para a gente, inclusive, fazer esse desenlace. À medida que ela fala isso, ela fala que você pode programar a sua alma para realizar esses ideais. Quanto mais você se hipnotiza nesse sentido, aquela energia vai querer alcançar aquele alvo. É como se você fosse à beira de um lago, você chegasse com as pedras na mão e essas pedras fossem os seus objetivos de vida. Aí você vai até o lago e mergulha os seus pés naquela água. E você pega aquelas pedras e joga no lago. O que vai acontecer? Ela vai cair e vai repercutir e voltar para você. Então a mente é isso. Toda vez que você joga um pensamento lá, seja ele bom ou ele ruim, ele gera um reflexo que vai retornar para você. Então quando você visualiza ideais e pensa em projetos para o futuro, você começa a injetar uma energia espiritual e gera campo para esse espírito acontecer. Ele vai gerar vida dentro da vida. E a tendência, isso é um excelente remédio contra a depressão, né? É um trabalho que a gente vai desenvolver de esforço para alcançar, porque eu quero estar nesse lugar aqui com tal idade, ou quero estar diferente desse jeito. É um trabalho que eu vou fazer, metas a curto prazo. Então a alma, você está jogando essas pedras, a energia vai voltar, a conquista vai voltar. Só que você tem um pé no chão para saber que você vai ter que fazer um esforço, quanto de energia que você vai ter que injetar para arremessar essa pedra, o que você vai ter que colocar. Então tudo isso a psique está fazendo a lei do progresso. E isso para a saúde psíquica é essencial. Agora, se eu só fico em casa assistindo Netflix, estou aposentado, não leio um livro, não fica, aí vai desenvolver o Alzheimer, vai desenvolver a depressão, os transtornos de ansiedade, porque a mente virou uma água parada, virou um pântano. E a partir disso vai dar problema. Os complexos vão reagir, eles vão começar a ferver, e o ego está enfraquecido para dar conta dessa realidade do ego. Quando eu começo a fazer esse movimento aqui a mediunidade ela é atormentada, ela é obsidiada. Aqui ela é mais, vamos dizer assim, ela está atormentada, mas agora eu sei que eu estou atormentada e eu vou me tratar. Seria mais ou menos essa ideia. Ela ainda não está muito produtiva, ela ainda está muito contaminada, está muito prejudicada, está muito influenciada, obsidiada. E ela vai passar por processo de tratamento, mas já tem responsabilidade. Quando o indivíduo começa a fazer esse movimento para cá, ele fala, eu vou assumir, agora eu vou tentar me esforçar, vou começar a fazer os meus treinos espirituais da oração, vou assumir responsabilidade, tirar coisas que me desviam do meu autoequilíbrio, eu vou procurar entender como é que funciona a minha alma, vou fazer um tratamento e tal. Eu estou começando do zero e eu estou na sombra. Meus pés ainda estão enlameados. Eu sou o filho pródigo que está voltando, descalço, com o pé machucado, sem a roupa do corpo. Eu estou nesse movimento. E isso vai se dar aqui. Só que o indivíduo olha para isso já com acolhimento. Ele começa a acolher isso. Ele começa a se tratar a partir de uma lógica mais amorosa. Então ele não precisa ficar se punindo masoquisticamente, com rituais e materiais literais e fazendo barganha com a divindade para que a dor dele acabe. Agora ele vai fazer um processo já mais amadurecido, que ele sabe que a vida dele é responsável, então começa a surgir um outro lugar, a consciência desperta. Nesse momento aqui surge uma mediunidade que já produz. É uma mediunidade que gera já atendimento para si, uma cura para si, uma cura para os outros. Onde o indivíduo já trabalha com uma certa lucidez,
ele tem uma rotina, não digo rotina, mas uma disciplina espiritual, que ele se dedica a um ideal, que ele faz o seu trabalho de espiritualização, que ele faz o seu trabalho de enriquecimento íntimo, ele passa a se relacionar não mais a partir só de um lugar sexual, erótico, do prazer, de fugir da dor. Quando o indivíduo chega nesse estágio, ele se relaciona a partir de lugares fraternos, de doação, às vezes até de sacrifício pelo outro. A mediunidade dele passa pela psicografia, pela clarividência, pela clareaudiência, pela psicofonia inconsciente. Vai passar por uma mediunidade que vai servir para levantar outros indivíduos nos dois planos da vida. É um indivíduo que está preocupado com os complexos que estão se movimentando nas sombras dele e que ele vai precisar desenvolver um conhecimento emocional e intelectual para acolher esse processo interno. Ele vai se responsabilizar ética e moralmente pelo que ele é. Ele vai começar a ver a alegria na vida, não mais no ter. O ter traz alegria, porque é bom ter. Mas o ser começa a se sobrepor. A energia está muito mais voltada para a alma do que para o externo. Para as coisas, para as conquistas materiais que agora passam a ser mais acessórias. E às vezes, nesse ponto, até tem um sacrifício disso. Eu vou sacrificar, eu vou ter menos para essa vida espiritual acontecer. Não vou fazer essa opção, e eu posso fazer. Se eu trabalhar tantas horas, fizer tal coisa, eu vou ter mais, mas eu vou fazer essa opção, porque esse dia eu vou tirar para ir para a desobsessão, em vez de ficar trabalhando, sei lá, até meia-noite para ganhar dinheiro com isso. Exemplos bem banais. Ou seja, eu vou começar a fazer certos sacrifícios e prioridades, nos quais eu me responsabilizo sobre mim mesmo, sem transferir isso para o outro, a partir de uma lógica de uma psicologia infantil. Eu estou desperto. Quem é responsável pela minha vida sou eu, o que eu estou fazendo é para mim, eu não posso ficar me queixando das coisas que eu mesmo construí para mim, mas eu também não vou ficar parado passivamente esperando a cura cair como uma varinha mágica do céu. Eu preciso correr atrás disso. Então, eu me arrependo, né, no conceito kardeciano, eu começo a expiar, porque a expiação vai vir, e eu começo a reparar de maneira dinâmica na vida. Aqui nos dois níveis iniciais, eu tenho muita culpa. No nível de consciência desperta, eu já tenho a superação da culpa, e eu começo a falar em responsabilidade. Algo em mim quis aquilo. Eu fracassei, eu vacilei, fiz alguma coisa nesse sentido e eu vou me responsabilizar por isso e agora eu vou procurar os meios de reparar o que eu fiz sem ficar me martirizando nesse processo. Claro que o que eu estou falando para vocês é muito superficial, não é bem assim. É um processo de conquista afetiva que vai muito mais fundo. Mas já há um sentimento de responsabilidade. Até mesmo porque a culpa é um mecanismo de defesa. Você ficar parado na culpa, nos níveis de consciência de sono e sono com sonhos, é uma maneira também de não assumir responsabilidade. Porque não, a culpa é minha, pode acabar comigo, me obsedia, me martiriza. Isso aí também não é assumir responsabilidade. Continua na lógica ainda da criança, ou numa lógica infantil. A consciência lúcida, desperta, ela fala, errei, e agora? Como é que eu vou fazer para corrigir? Como é que eu vou fazer? Você me desculpa? Estou me tratando, eu tenho meus problemas, tenho os meus equívocos. Se tu puder me perdoar, e vai. Ativamente. Reparando essas coisas, ativamente. Estou com uma doença física, eu vou buscar o médico. Estou com uma doença psicológica, eu vou buscar o psicólogo. Estou com uma doença espiritual, eu vou buscar o centro espírita. Mas eu vou buscar. Então vira o buscador. Não fica aquela coisa que se queixa, que lamenta, que se revolta da vida e que não acha nenhum processo criativo para fazer nada, e fica, e lamenta, e lamenta. E fica naquele discurso pesado que não vai para lugar nenhum e que só gera patologia. Aqui, então, eu tenho uma mediunidade já consciente, eu já posso falar no nível missionário, onde a pessoa já pode começar a surgir alguém que tem um compromisso social, que vai fazer um trabalho já que está desperto, que está lúcido, que vai ter uma troca com a sociedade a partir desse nível,
que se relaciona com as pessoas a partir de vários níveis, que ela tem a relação, ela satisfaz as demandas do sono, que é comer, que é a sexualidade, que é ter prazer, porque se você não tiver ponto de prazer na sua vida, você vai ficar doente, tem que ter um gozo, né? Então ela tem uma satisfação, mas ela é mais equilibrada, ela é mais sóbria, não é aquela exaltação, ela não tem medo de si mesma, de olhar. Ela não foge de si mesma projetando demais, ela assume as suas imagens, ela não se revolta com Deus mais nesse sentido, ela sabe que a dor para ela é um processo de elaboração, de reflexão, é um convite à integração para fazer consciência. Então tem uma consciência lúcida. Aí surgem os grandes médiuns, né? Os grandes missionários da mediunidade, missionários anônimos, que não necessariamente são famosos, mas pessoas que vão ajudar muitas pessoas que vão atuar através da psicografia, que vão levar conhecimento, a oratória, que vai passar pela incorporação, pelos grandes dirigentes de desobsessão, pelos grandes estudiosos no campo da ciência, da religião, e que vai começar a adotar uma postura de ser atravessado por uma energia à medida que ele também só ergue em amor as pessoas e impregna a vida a partir desse lugar emocional. Então, é uma pessoa prudente, é uma pessoa que não se relaciona a partir dessa psicologia mais infantil, da criança, que é muito passiva, é uma pessoa ativa. Se ela quer amor, ela vai dar amor para receber esse amor. Se ela quer atenção, ela dá atenção, ela tem uma troca em outro nível com a vida. Primeiro, ela é genuína, não é uma pessoa partida, que ela é boa no centro, mas em casa ela não é. Ela é boa em casa, mas no trabalho ela não é. Não é uma pessoa cindida, clivada. Ela é o que ela é em todos os lugares. E quando ela encara pessoas que estão doentes, ela também não traz para ela, fulano não gostou de mim, será que eu sou mal porque fulano não gostou? Não, pode até ser que eu seja, mas o outro também está doente. Né? O outro que não consegue gostar ou se relacionar a partir do lugar que não gostou de mim, não necessariamente sou eu que estou com um problema, o outro pode estar também. Então, não preciso me preocupar, a pessoa não está com dificuldade de se relacionar. Então, ela para de trazer e se identificar com esse lugar, de querer ser amada, ser gostada, mas sempre a partir desse lugar passivo. Então, aqui a gente começa a falar dos grandes missionários, onde o servir começa a ganhar um campo muito grande. Onde o processo de autoconhecimento, ele é muito intenso, onde a consciência egóica começa a se relacionar com esse complexo a partir de um lugar criativo, onde a pessoa tem experiências que abalam as suas emoções, mas não necessariamente experiências patológicas, necessariamente que vão paralisar a vida do indivíduo a partir dessa lógica. E à medida que ele vence essa missão, que ele segue no compromisso dele, dentro dessa realidade, buscando essa perspectiva, buscando esse olhar, aí ele vai caminhando na direção do último nível, do último estágio de amadurecimento, que é o nível de consciência de si ou de transcendência, nível de consciência cósmica, que aí a gente só tem um exemplo, Jesus. Aí é Jesus. Ali não existe mais uma psique fragmentada. Tudo está integrado. O masculino, o feminino, o amor alcançou o seu nível mais sublime. A mediunidade não é mais uma mediunidade que depende dos espíritos. O indivíduo passa a ser médium de Deus. Ele não é mais médium de outros espíritos. E o que o indivíduo fazia através da mediunidade, agora ele faz animicamente através da paranormalidade. Ele vira um paranormal. Ele é médium de Deus e paranormal quando ele atua sozinho. Então ele não precisa de um espírito para fazer uma cirurgia em alguém, ele mesmo vai lá e faz. Então eu arrumo suas pernas e você se levanta. Eu multiplico os pães, eu multiplico os peixes, eu ando sobre as águas, porque agora nesse nível de consciência, eu controlo as leis da natureza. Então as leis agora podem ser manobradas pela minha consciência lúcida. Então eu posso, entendendo em profundidade essa lei dentro e fora de mim, eu passo a dominar essas leis. Os instintos já foram vencidos, não há mais a necessidade dessa satisfação em todos os níveis das demandas instintivas do corpo físico. Já não é um indivíduo que pairou acima desse humano sombrio que a gente conhece. Então a gente fala de um amor-sacrifício, a dor não é mais necessária. Nesse processo, todo o movimento de desenvolvimento se dá a partir do amor.
A dor para esses indivíduos no nível de Jesus só acontece por escolha. Eu vou fazer uma escolha, eu vou reencarnar para levar o evangelho para aqueles indivíduos que estão sofrendo na Terra. Mas você não precisa disso, não tem problema. Eu vou passar por essa dor, por amor, para levar esse evangelho. Eu escolho isso. Eu sei que se eu reencarnar, eles vão me crucificar. Mas se eu não for lá, eles vão sofrer ainda mais. Então, dentro da ignorância deles, eu vou entregar a mim mesmo, em amor, para fazer isso acontecer. Eu não preciso, mas eu vou fazer. Então, a dor é uma escolha. Eu não falo mais de doença física, eu não falo mais de doença psicológica, depressão, crise de pânico, ansiedade, toque, não tem mais isso. É uma plenitude, onde a sombra e a luz agora se confundem num pleno eterno de conexão com a consciência cósmica, onde o indivíduo não vai criar mais objetos, ele vai criar planetas, ele vai coordenar sociedades, ele vai ser coordenador de planetas, dentro da responsabilidade cósmica que ele assume, auxiliado por propósito, que é o caso de Jesus. Então ele passa a pairar no nível de consciência que a interação dele é com o Pai, tanto que ele falava, eu e meu Pai somos um só. Meu pai trabalha até hoje, eu também, ó, atividade. Ele tinha uma conexão, ele escutava Deus, ele tinha uma intuição do que Deus queria, ele fazia a vontade de Deus. À medida que o indivíduo conquista essa realidade, ele conquista uma psicologia que nós ainda não conhecemos. Ou seja, existem sentimentos que ainda nós não sentimos. Nós não temos todo o espectro de sentimentos que a vida nos ensina. É tanto que muitas vezes, se a gente parar aqui para pensar, e você às vezes está tendo algum sentimento, muita gente aqui vai ter dificuldade de dar um nome a esse sentimento. Você vai perguntar, o que você está sentindo? A pessoa não vai saber dizer, ela vai explicar. Ah, não, que não sei o que, tem uma dor, que não sei o que fala, ela dá um rodeio, mas ela não diz, é tristeza, é alegria, ela não consegue falar. Você vê como está tão indiferenciado, está tão inconsciente, que nem o nome do sentimento tem ainda. Só que Jesus paira acima de todas as diferenciações. Ele está em conexão plena com o cosmos. Ele é esse amor profundo, ele faz a vontade de Deus. Então ele desenvolve uma paranormalidade que está muito além da compreensão humana. Ele manipula a matéria, ele manobra a matéria de acordo com o seu nível de consciência, e ele consegue impregnar a vida de maneira quase eterna, porque nunca mais a gente vai esquecer Jesus. Nós tivemos essa encarnação aí dentro dessa realidade, e nós trazemos a morte de Jesus no nosso inconsciente, ela nos atormenta, e a gente vai ter que dar conta da responsabilidade dessa morte. Ao mesmo tempo também, que ele nos acolhe com o que fizemos com ele. Ele é também esse Senhor, né, que nos acolhe, ele é a mãe, ele é o pai. Então, a partir da lógica de Jesus é que eu vou interagir com minha sombra, para que eu possa fazer acontecer esse nível de consciência desperta. Então, nós temos esses níveis de consciência que refletem o quanto eu interajo comigo mesmo. Quanto que eu me relaciono com os meus complexos. Se eu não interajo nada, eu estou dormindo, eu sou um homem biológico. Se eu sou a pessoa que está acordando, começando a acordar, mas ainda estou muito passivo, eu estou no nível de consciência com sonhos. Quando eu assumo a responsabilidade da minha vida e começo a me curar e me tratar, sem transferir isso para ninguém, eu começo a entrar no nível de consciência desperta. Quando eu insisto nas minhas missões, nas diversas encarnações, nesse estágio, aí definitivamente eu vou transitar para a realidade de Jesus, que é o amor pleno e universal e a conexão com Deus. Vamos fazer uma pausa?